Olá, bom dia, um bom sábado para todos os que nos assistem mais uma vez. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui à Igreja de Aveiro neste sábado de manhã. E estou aqui com o meu irmão Jaime, né? Estamos aqui para estudar a lição juntos, não é? E vamos então, como é hábito, vamos começar com uma oração, está bem? Eu vou pedir ao Jaime que nos dirija então em oração. Pai querido, que habita nos céus, queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui para falarmos de Ti, falarmos do Teu amor, da Tua justiça. Te pedimos que venha nos inspirar, que tudo que for dito aqui possa ser para a Tua honra e para a Tua glória. Continue sempre ao nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos então na lição número 2, não é, Jaime? Começámos este segundo trimestre no sábado passado. E estamos a estudar um tema, para quem não esteve cá no sábado passado, porventura, estamos a estudar as 3 mensagens cósmicas, é o tema em português, não é? Tem aqui o trimensário, que é basicamente aquilo que nós conhecemos como as 3 mensagens angélicas, não é? De Apocalipse, capítulo 14, não é? E vão ser 3 meses, não é, de análise a tudo o que isto implica, não é? E a lição de hoje, ela tem o título Um Momento Decisivo. É interessante este título, porque o autor começa, e o autor, relembrando apenas, é o pastor Mark Finley, não é? Uma pessoa bastante conhecida na Igreja Adventista, um grande teólogo, já faz estas coisas há muito tempo. E é interessante porque ele começa a lição dizendo que Deus sempre teve um instrumento para se comunicar e falar com o seu povo, não é? Tipicamente os profetas, etc., não é? Ou a sua palavra depois, quando ela ficou toda completa, não é? Enquanto que, por exemplo, muitos deles só tinham o Velho Testamento, nós hoje já temos a palavra completa, etc. E é interessante que aqui na primeira frase do estudo do dia de sábado, diz assim que Deus sempre falou ao seu povo, dando-lhe todas as verdades relevantes que precisava de ouvir na altura. Ou seja, o que nós vemos aqui para começar é que Deus dá-nos aquilo que nós precisamos de ouvir. Isto faz-me recordar uma vez que os discípulos, falando com Jesus, disseram ao Jesus que às vezes o discurso dele era duro de ouvir. E no seguimento da conversa, Jesus vai dizer, olha, eu tinha muito mais para vos ensinar, mas vocês agora não conseguem aguentar. Ou seja, ele vai dizendo aquilo que nós precisamos de ouvir. Na altura certa. Na altura certa, não é? E para cada fase da história deste planeta, não é? E para cada conjunto de povo de Deus, Sim. ele vai tendo um conjunto de instruções específicas, não é? Para além de ter a lei, que é a base, depois tem muitas vezes aquilo que nós, na teologia adventista, conhecemos como a verdade presente, que é um recado específico para o povo de Deus de um determinado tempo, não é? Nós, sendo povo do tempo do fim, ou seja, povo de Deus de 1844 até à segunda vinda, não é? Estamos inseridos num contexto de uma verdade presente para o tempo do fim. Sim. Verdade presente, essa que são as 3 mensagens angélicas, enfim, na sua base, não é? E aqui fala de que esta questão estando nós no tempo do fim, esta questão dos últimos momentos da história deste planeta, antes de Jesus voltar, são últimos momentos de uma mensagem especial, não é? Que é esta tríplice mensagem, e de uma mensagem que vai dirigir as pessoas no sentido de elas terem que fazer uma escolha, não é? O tal momento Sim. decisivo, não é? Toda a gente vai ter que escolher. Ou Jesus, ou Satanás. Não é? Ou sim ou sopas, como dizemos em Portugal, não é? E nós começamos por ver aqui que a natureza destas escolhas, não é? A lição de domingo fala-nos que estas escolhas são eternas, não é? E dá-nos aqui 2 textos, dá-nos Mateus capítulo 24, verso 14, e pede-nos para comparar com Apocalipse 14, verso 6. Não é? E até podemos ler, eventualmente até podemos ler. Vamos ler primeiro Mateus 24, verso 14.
Eu vou-te pedir que possas ler Mateus 24, 14 e eu leio o Apocalipse 14, 6. 24, 14. Sim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E Apocalipse 14, 6 diz assim: Vi outro anjo a voar pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo e língua e povo. Ou seja, e depois faz-nos aqui uma pergunta, não é? Qual é a relação entre estes dois textos? Sim, não é? Como é que Mateus e Apocalipse se ligam? Não é? O que te parece? Como é que tu vês esta ligação? Bom, eu respondi assim, que Apocalipse 14, 6 confirma a promessa feita em Mateus 24, 14, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. De facto, não é? Entendi a ligação entre as duas passagens. Entre as duas partes, não é? Em Mateus, Sim. Jesus está a dizer o evangelho vai ser pregado. Sim, não é? exatamente. Em Apocalipse 14 sai o anjo com a mensagem para ser pregada. pregado, Não é? É exatamente. interessante, não é? Ou seja, e esta é a mensagem que vai ter que provocar escolhas. Não é? Só que há aqui uma frase interessante. Aqui, mais ou menos, que no penúltimo parágrafo da lição de domingo, diz assim: obviamente, cada dia, pelas nossas escolhas, mesmo nas ditas pequenas coisas, estamos a escolher a favor ou contra Jesus. Exatamente. Eu até marquei essa parte, que então já fomos dois. realmente é importantíssima, né? Não Isto é só porquê? nas grandes escolhas, nas pequenas também. Exatamente, porque tu de certeza que já deves ter ouvido, eu também já ouvi várias vezes. Às vezes aquelas pessoas dizem assim, não, depois eu na altura, eu agora ainda não Sim. consigo decidir, mas não consigo, ainda é muito difícil para mim, mas depois eu na altura eu sei o Depois que é eu que vai resolvo, acontecer. eu decido isso. E o que o pastor Marco Finlay nos avisa é, olha, se nós não começarmos já a fazer pequenas escolhas agora, quando chegar à altura, a gente não vai estar preparado para escolher, não é? Exatamente. Não sei se também é isso que é a tua percepção, não é? Sim, eu acho que se a gente adiar, porque escolher as pequenas coisas não é assim tão difícil quanto nas grandes coisas. Então, o começo é agora, né? É a partir de agora que devemos nos preparar e fazer as escolhas corretas e continuar com as escolhas corretas. Né? Não deixar nada para o último momento, para o fim. Porque às vezes, e estava agora aqui a lembrar-me, porque às vezes até às vezes uma pequena escolha que me pode ser apresentada ao longo da vida, eu para escolher a parte certa nessa pequena escolha, eu vou ter que ou sacrificar qualquer coisa, ou abdicar. Às vezes a própria pequena escolha vai exercitar em mim a capacidade de eu dizer assim, olha, é melhor para mim até era aquela opção, mas esta é que é correta. Não é? Ou seja, eu vou-me treinando devagarinho a ter que fazer coisas e escolhas de acordo com a vontade de Deus em vez do meu gosto. Porque é isso que me vai preparar para depois, no final, eu ter que fazer escolhas debaixo de uma pressão enorme, não é? Exatamente. Agora tocou num ponto assim, importantíssimo, né? Porque agora não temos a pressão que teremos naquela altura, né? E escolher agora é menos difícil do que vai ser quando chegar à altura de pressão, de prova de fogo mesmo ali, né? Então, vamos dizer que agora é um treino. Pois. É um Exato. treino das Falando nossas... das corridas, não é? Falando das corridas. É um treino, não é? Treino para as nossas escolhas, né? E tomar a Deus que a gente sempre escolha, mesmo que sejam escolhas pequenas, decisões pequenas, as decisões corretas. Pois. Porque às vezes mesmo nós próprios, que já fizemos isso em várias situações, é só uma coisinha, não é nada de especial. Só que é uma coisa que nós não conseguimos fazer, mas se nós parássemos agora e fôssemos contar a quantidade de pequenas coisinhas, o somatório daquilo que já fizemos ao longo de X anos de vida, dava uma quantidade de pequenas coisinhas que a gente deixa para trás ou fecha os olhos. Isso, né? É só uma coisinha. Entretanto, passaram-se 30 anos e nós somámos para aí umas 5.000 ou 6.000 pequenas coisinhas que foram moldando o caráter. Não é? Exatamente. Eu estou aqui pensando uma coisa que você falou agora em caráter, né?
que é algo que nós vamos levar dessa terra para os céus. Sim. Essas pequenas coisas moldam o nosso caráter. Sim. São as pequenas coisas, aos poucos, vai mudando, as pequenas escolhas vão mudando o nosso caráter. Vão né? alterando gostos, vão alterando a forma de pensar, vão alterando hábitos, até convicções e Exatamente, valores. Não é? exatamente, porque às vezes é até uma escolha pequena, é até muitas das vezes mais importante do que uma escolha grande. Porque a escolha pequena a gente tem a tendência de fazer como você está falando, deixar para uma lá, coisinha. não, depois eu resolvi isso e tal. Né? Mas elas estão ali e vão ficando. E vão se acumulando. Né? Vão se acumulando. As grandes não, as grandes a gente tem que escolher e escolhe. Pois né? é, pois é. Faz lembrar algumas das lições do trimestre passado, da mordomia, que dizia, que Jesus até disse na parábola, olha, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito. Né? E isso também tem uma aplicação a nível das escolhas. No pouco Claro. tu foste escolhendo o certo. Exatamente. Então vamos lá, então estás preparado para a prova Uma boa de fogo. comparação, Não é? é isso mesmo. É interessante, não é? E isto porque é assim, falando aqui em caráter, e tu disseste bem, não é? O caráter é o que nós vamos levar, é o que nós vamos construir nesta vida aqui e é o que vai connosco para o céu. E é interessante porque mesmo no final da lição temos Sim. mesmo essa citação Marquei essa parte também. do livro de eventos finais. Não é? Sim, sim, sim. Porque há muitas pessoas que pensam assim, não, mas depois na altura Deus vai nos transformar. A glorificação vai trazer uma transformação, mas não é uma transformação de tudo. Né? E a frase diz mesmo assim, e até podemos ler, a irmã White e o Espírito de Profecia dizem assim no Eventos Finais, página 295. Jesus não altera o caráter na sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada agora. A nossa vida diária está a determinar o nosso destino. Se fosse assim, o contrário, né? Se Jesus alterasse, modificasse caráter, o nosso caráter, quando ele voltasse, era fácil. A gente podíamos fazer tudo o que nós quiséssemos, depois no final ele transforma tudo. Exatamente, Então, exatamente. O finalzinho aqui, ó, a nossa vida diária está a determinar o nosso destino. Exatamente. Ou a nossa vida diária, as pequenas escolhas, as nossas escolhas estão alterando o nosso destino. É de facto, não é? Nós, a nível da teologia adventista, nós não somos calvinistas, né? Nós não acreditamos que o destino já está traçado Sim. e que é impossível fugir a ele. Não. Nós somos wesleyanos. O destino, ou o resultado final, nós temos uma parte ativa a desempenhar no resultado final que escolhemos e que construímos. E ainda bem que sim, né? Exatamente. Ainda bem que sim. Aliás, se fosse de outra maneira, violaria claramente o princípio do O livre-arbítrio. livre-arbítrio, justamente. Não é? Exatamente. Não faz sentido. Nenhum. O caráter de Deus é livre-arbítrio. Desde a criação, né? Desde O livre-arbítrio. exatamente, desde sempre. Né? E vai caminhando para sempre. Sim, até estou a pensar, até antes da criação, na própria queda Até de antes Lúcifer, da criação. na queda de Lúcifer Exatamente. e tudo, o livre-arbítrio. Ele chegou ali e deixou que as pessoas fizessem, os anjos, Sim, sim. fizessem as suas escolhas. Sim, não é? sim. Ou seja, isto violaria logo isso, não é? Mas, de facto, temos esta questão, não é? E temos esta questão da segunda vinda, não é? E temos esta expressão muito interessante, que aparece muitas vezes na Bíblia, a expressão filho do homem, não é? Sim. Filho do homem, não é? Que esta é uma expressão para Jesus, não é? Um dos vários nomes de Jesus. Mas o que é que tu entendes por esta expressão filho do homem? O que é que te pareceu do estudo? Eu vou te ser sincero. Eu já estudei bastante já li bastante essa expressão, né? E a gente acaba às vezes não pensando bem no que a gente está. Lemos e passamos só sim, a leitura, sim. não é? E a lição dessa semana, como todas as lições, eu tenho lições que eu estudei há muitos anos atrás, até hoje lembro dela. E a lição dessa semana me ajudou a entender o porquê dessa expressão filho do homem. E tem uma parte aqui, logo depois da pergunta, na lição de segunda-feira, está falando, Jesus usou 82 vezes a expressão filho do homem para se referir a si mesmo nos evangelhos. Era um dos seus títulos preferidos. E essa parte é interessante. Usava-o como expressão de carinho para se identificar conosco. Olha que interessante. É interessante, não é? É uma expressão que mostra a ligação dele e o relacionamento dele com a humanidade. Sim, mostra, eu até escrevi isso aqui, mostra a humanidade de Cristo, né? Essa expressão. Sim, sim, Deixa sim.
mais perto dele, né? Mais à vontade, Sim. se É identificar mais familiar. mais não é? familiar, exatamente. É interessante, Exatamente. porque e isso faz-me lembrar um pouco, ao estudar um pouco o Apocalipse também, quando João se refere a Deus Pai é sempre mencionado de uma forma indireta, é sempre ou aquele que está sentado no trono, ou aquele que veste de branco, ou seja, não, enquanto quando se refere a Jesus, é aquele que tem forma de homem, o Filho do Sim, sim, Homem, o exatamente, Miguel, o exatamente. Emanuel, ou seja, parece que há uma maior capacidade humana de descrever quem é Jesus, porque Jesus, ao ter adquirido a natureza humana quando cá esteve, aproximou-se um pouco, Sim, né? sim, exatamente. Fez um pouco a ponte entre o Sim, abismo que separava Deus da humanidade, não é? exatamente. É. E esta expressão, e filho do homem, de facto é isso, né? É Deus que diz, olha, eu sei que eu sou Deus, eu sou Criador, tu és criatura, mas eu quero relacionar-me contigo. Eu não sou apenas Criador e tu criatura, eu sou Pai e tu filho. Exatamente. Não vou ficar lá de cima só Só olhando e fica tal. Eu aí. tenho a minha posição, você tem a sua, não. Não. Vamos criar relacionamento, não é? Vamos Exatamente. criar amizade, não é? E é interessante, não é? Porque Jesus de facto usa esta expressão, o próprio Jesus usa esta expressão referindo-se a ele Exatamente. próprio, não é? Portanto, Exatamente. ele próprio como que autenticou o uso desta É expressão. bonito isso, né? É É. bonito saber que ele usou essa expressão sabendo que talvez nós nos identificaríamos melhor com ele ao usar essa expressão, estaríamos mais à vontade. Até nisso, ele pensou. Olha o carinho de Deus, o cuidado que ele tem, né, para nós, Exatamente, seres né? humanos. Né? Exatamente. E é interessante porque está aqui uma frase que eu até sublinhei aqui várias coisas, mas está aqui uma frase que eu sublinhei no estudo de segunda-feira que diz assim: o Jesus que vem buscar-nos é o mesmo Jesus que viveu entre nós. Ou seja, Sim, não foi tipo, não, esteve uma das partes da Trindade aqui e depois a outra é que nos vem buscar. Não, sim, não. Aquele que se relacionou connosco e que os discípulos viram subir ao céu, na exatamente. nuvem, os próprios anjos disseram, vocês estão aí parados a olhar para o céu porquê? O Jesus que vocês viram Sim, subir vai descer da mesma vamos falar maneira, sobre não isso é? daqui a pouco. Exatamente, vai descer da mesma maneira, não é? Sim, sim, sim. E nós temos aqui vários textos, não é? O que aprendemos acerca de Jesus. E temos aqui textos de Mateus 16, 27, Mateus 24, 27 e Mateus 25, 31 e 32, não é? E há aqui esta pergunta, o que é que nós aprendemos sobre o Filho do Homem nestes três textos, não é? O que é que tu achas? Bom, Mateus 16, 27, para mim, o que eu coloquei aqui, a palavra, vamos dizer, a palavra-chave que eu vi nesse verso e que fala muito acerca de Jesus é que ele é justo. Sim, eu por acaso coloquei aqui que ele há de voltar para dar a cada um o resultado das escolhas que ele fez. Né? Da Exatamente. tal parte da justiça, não é? Exatamente. Ele não volta para dar o galardão, ou seja a vida eterna ou a morte eterna, de forma casual ou arbitrária. Não, olha, Aleatória, né? a ti apetece-me, a Sim, ti sim, não sim. apetece. Não, É com justiça, né? De acordo de com acordo com as escolhas que foram escolhas feitas, não passadas. é? Exatamente. É interessante, não é? E Mateus 24, versos 27 e verso 30. Este é interessante. Sim, Até podemos ler, se sim, calhar. posso ler. Sim, sim, Já estou até vamos a isso. com ela Já tens aberta. aberto e tudo? Espetáculo. Sim, Mateus 24, 27... E 30. 24, 27 e 30. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E agora o 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É interessante, não é? Sim. Eu coloquei aqui como Jesus sendo poderoso e glorioso. A mim chama-me a atenção a figura do relâmpago. Como o relâmpago vai do Oriente até o Ocidente. Como o relâmpago, quando está no céu e ele descarga, toda a gente viu. Não é? E ele diz, Sim. todo o mundo o verá. Quando ele voltar, não é? Toda a gente vai perceber que ele voltou.
Exatamente, exatamente. Não vai ser... Não vai ter como não saber que ele, Exatamente. Né? até nisso ele é justo, né? Exatamente. Porque vai dar a oportunidade de todos verem o que Sim. sempre foi pregado, o que sempre foi Exatamente. advertido. O que sempre foi verdade. O que sempre, exatamente, o que sempre foi verdade. Ele não vem de forma secreta, Não. às escondidas, De maneira nenhuma. sem ninguém saber, ou ele não veio só para alguns, não, estes é que vão perceber, porque estes é que são os meus. Não. Quando ele vier... Fugiria o padrão de Cristo. Isso. Quando ele vier, é para toda a gente ver que o que está aqui sempre foi verdade desde o início. Não é? E é interessante, faz-me pensar, toda a gente ver significa que aqueles que escolheram estar do lado dele vão ver e os que escolheram estar do outro lado também vão ver. Vão ver. Vai ser interessante. A diferença aí vai ser a reação né? de cada um com as suas respectivas escolhas. Sim, né? né? Uns ficarão Para felizes e darão glória a Deus, né? Enquanto os outros vão se lamentar, vão entrar em desespero. Como diz também Apocalipse, capítulo 6, se eu não me engano, vão pedir às rochas que caiam sobre eles. Cubram-nos da face da glória, porque a gente não aguenta a glória. Exatamente, não é? exatamente. Foi uma das palavras que eu coloquei aqui. Glorioso. Exatamente. Né? Porque quando ele voltar, né? Nem é quando ele vier, é quando ele voltar. Né? Ele já cá esteve uma vez. Sim, quando ele voltar. Quando ele voltar, não vai ser outra vez como bebê, indefeso. Né? Exatamente. Bem colocado isso, né? Na primeira vinda, até por falar nas duas voltas, a primeira, ele veio assim, né, como um bebê, indefeso, né, pobrezinho, mas na segunda vinda não, ele já virá como o rei dos poder, reis, né, o rei dos reis, exatamente. Glorioso, né? Exatamente, como rei da humanidade. Exatamente. Porque ele, ao adquirir a natureza humana, ele na prática tornou-se o representante da humanidade no céu. Portanto, ele é o governador da humanidade. Para além de ser Deus. Que privilégio para nós, né? Exato. Que privilégio para nós sabermos que aquele que nos representa e nos governa é o Filho do Homem. É aquele que se quer relacionar connosco. Não é? E não é apenas um governante qualquer que... Não é? Sim. Além de todo poder, de toda glória, né? É um Deus que nos conhece, que quer relacionar com a gente. É de facto, não é? E pegando nisso, vamos também a Mateus 25, né? Porque Mateus 25 é um texto também bastante curioso, né? Mateus 25, versos 31 e 32. E 32, e já agora eu vou puxar aqui também da minha Bíblia. Mateus capítulo 25, versos 31 e 32, que diz o seguinte, assim que eu encontrar, está aqui. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas na sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Não é? E o texto continua a interação, mas o ponto agora é até aqui. Porque o que é que ele vem fazer também? Vem-se assentar no trono da sua glória, ou seja, vem confirmar à vista de toda a gente que ele é o rei da humanidade e o rei divino, e vem fazer separação. Não é? E o texto depois continua, uns vai colocar à direita, outros à esquerda, e vai ter interação com eles e tal, e esta separação é como tu dizes há pouco, para uns é uma grande alegria, e para outros vai ser uma grande angústia, né? Tristeza. Angústia. Não é? E aqui passamos para a questão de terça-feira, que é a questão do julgamento, né? Aquela palavra que os adventistas, né, nós gostamos muito de falar, do julgamento, o juízo, etc. Não é? Porque ela faz parte da verdade presente para o tempo em que nós estamos a viver, o tempo do fim. Não é? Nós sabemos que este processo de avaliação, que é um julgamento, é um processo de avaliação, começou em 1844, quando Jesus passou do lugar santo, do santuário no céu, para o lugar santíssimo e começou a fazer o processo de expiação, né, como era no antigo Israel. Agora, é óbvio que no céu é diferente, não é com sangue. Né? Sim. No santuário em Israel era apenas uma tipologia, uma ilustração. Né?
Lá no céu é com os livros dos registros, né? Há um texto em Apocalipse que eu acho que até não sei se está aqui neste dia, não sei se é este Apocalipse 14, mas acho que não. Mas há um texto no Apocalipse que diz que se assentou o tribunal e abriram-se os livros. Não é? Exatamente. Os livros dos registros, dos comportamentos, das decisões, das escolhas. Não é? E é a partir dali que se vão recolher todos os factos sobre a vida de cada ser humano e vai-se fazer a avaliação. Como é que é? O que é que esta pessoa decidiu? Não é? Dá um frio na barriga, não dá? Dá assim um... Pensar que que agora podem estar lá a ver a minha ficha, né? O Lembra meu dossiê. do que nós falamos há poucos minutos atrás na lição de domingo, se eu não me engano, das escolhas. As pequenas, está tudo lá registadinho. Olha, nesta situação ele escolheu assim, nesta situação ele fez assim. Nesta situação ele disse que não era nada de especial. Exatamente. Nesta situação ele disse que era só uma coisinha. E está lá tudo escrito. Pois. Não é? É uma grande responsabilidade, mas eu penso que a gente não deve olhar essa responsabilidade, esse momento, como algo assim tão Com medo. Com medo, né? Sim, Amedrontados, sim. não. Eu acho que, dependendo das escolhas, dependendo do nosso relacionamento com Ele, né? Temos que estar felizes, né? Que, como falamos há pouco, é um Deus que nos dá liberdade de escolha. Isso. Né? E prepararmos sempre Sim. para, quando formos, né, o nosso nome, os nossos atos forem passados lá, a gente está bem. E é interessante porque faz-me lembrar agora, quando é que eu, Rui Daiô, deixo de ter a capacidade de influenciar o conteúdo da minha folha lá? Quando eu deixo de viver e deixo de fazer escolhas. Entendes? Ou seja, eu a partir de hoje para a frente, eu posso fazer o compromisso de fazer as escolhas certas e posso começar a escrever coisas boas, não é? Pelas minhas escolhas, podem começar a ser escritas coisas corretas Sim. nos livros de registros que vão ser analisados. Sim. Não é? Ou seja, não é um processo, este processo de avaliação, de julgamento, eu até às vezes uso a palavra avaliação para não ser tão pesado. Tão pesado. Mas pronto, de julgamento, é um processo onde eu tenho uma parte a desempenhar e eu posso fazer a minha parte no processo. Uma parte ativa, muito ativa. Não estou dependente da boa disposição do juiz, somente. Do que acontece aqui na Terra. Né? Exatamente. De repente, um juiz, você chega lá numa segunda-feira de manhã, né, para ser julgado, e sei lá, se o juiz acordou bem, dormiu bem e não está feliz da vida, isso vai alterar. E na sociedade moderna, e mesmo na sociedade romana daquele tempo, se o juiz não recebeu algum dinheiro por trás da porta. Exatamente. Essas coisas que a gente sabe que essas coisas às vezes acontecem. Não é? Claro que acontece. Acreditamos que, pelo menos para já, não seja na maioria das situações. Acreditamos, não é? Mas sabemos que o ser humano é corrupto, é pecador e essas coisas acontecem. Né? Só que essa é a questão, é que o juiz deste julgamento, ele é insubornável. Não se pode subornar o juiz deste julgamento. De maneira nenhuma. Ele é 100% justo, 100% correto. Não é? Só dele ser 100% justo, né, já diz tudo. Já está. Não é? E é um motivo, estávamos a falar sobre isso agora, é um motivo a mais para ficarmos tranquilos quanto ao nosso julgamento. Né? Quanto à avaliação, não é? Quanto à avaliação especialmente que é sabendo feita. Que Deus concede-me a capacidade de eu poder colocar coisas corretas no meu registro e depois concede-me a certeza de que Ele é 100% justo e que vai ter essas coisas também em conta. Exatamente. Então, se eu estiver do lado de Deus e se fizer essa minha parte, então é como tu dizes, não há motivo para estarmos assim com medo e com "ei, agora", não é? Depende do que nós fizermos também, Exatamente, não é? depende do que fizermos. Depende de como encararmos os nossos momentos decisivos, né? Usando o título da lição. Atenção que estamos a falar isso agora, né? Sim. Desse momento que ainda podemos, né? Agora em diante, né? Ainda podemos fazer isso, temos esse tempo, né? Para se errarmos, pedir perdão a Deus, nos arrependermos e tal, né? Ele é justo. Né? Exatamente. E é interessante, agora falavas nisso, e é interessante porque eu posso não só, fazendo as escolhas corretas e as decisões corretas, escrever coisas boas nos registros, como ao pedir perdão sincero e arrependimento sincero pelas coisas erradas que eu fiz,
Deus diz, olha, quando tu te arrependes sinceramente e mudas, há uma borracha que vai Sim. lá apagar. Exatamente. Okay? É como se fosse uma borrachazinha. E é uma borracha de verdade, né? Não é aquelas que deixa ali Que ainda deixa que ali dá uma para você marcazinha. ler um pouco assim, Exato. não. Não, Ele apaga mesmo de Ele verdade. apaga mesmo né? e atira aquilo para o fundo do oceano, né? Como ele diz. Exatamente, joga lá para baixo. Pronto, não é? Ou seja, nós temos mesmo, em parte, está nas nossas mãos também, não é? Pelo poder dele, mas com as nossas escolhas e decisões, não é? Com a nossa vontade. Sim, sim, claro. E é interessante porque neste processo, em termos de juízo e de julgamento, né, que também é mencionado no capítulo 7 de Daniel, né? As profecias de Daniel, o capítulo 7 também fala um pouco disto. E Daniel usa também esta expressão, o filho do homem, nesta questão do julgamento. Sim, não é? sim. Porque nós sabemos que Jesus tem um papel também neste processo. Não é? Sim. Qual é o papel de Jesus? É de advogado, não é? Deus Pai é o juiz Sim. e Jesus é o advogado. Sim, Só que é interessante, porque é o advogado de defesa. Sim. É? É aquele advogado que está ali. A gente costuma ver em alguns filmes algo parecido, né? Aquele advogado que ama o que faz, vive a vida ali do cliente dele e intercede mesmo, né? Sim. Pelo cliente dele, né? E Jesus é mais ou menos isso, né? Mais do que isso, né? Está ali intercedendo por nós com amor, né? Porque ele conhece, né? Ele nos conhece. Sim, o mesmo... filho do homem, não é? É. Exatamente. Ou seja, aquele que está ali, nós sabemos que existe o advogado da acusação, né? Que é o diabo, está ali, não, mas olha que ele fez isto, olha que ele fez aquilo, olha que ele não sei o quê. E do outro lado está o filho do homem, aquele que quer ser nosso amigo e dizer, não, mas espera aí, olha aqui. Exatamente. Estás a ver este furo aqui? Sabes o que é isto, não é? Pronto. É verdade, é como se ele estivesse falando, eu estive lá, eu sei o que ele passa lá embaixo agora. Sim. Eu sei. Eu sei o que tu lhe fazes, né? É quase isso. É como se dissesse a Satanás, eu sei o que é que tu lhe fazes. Sei muito bem o que você apronta com ele. Né? Pois. E ele está ali tentando ser firme e tal. Sim. Né? E é dessa maneira que ele intercede por nós. Sim. Né? E é um bocado, e eu sei e tu sabes as decisões e as escolhas que ele fez. Não é? Sim. Portanto, escusa estar aí com, mas ele não sei o quê. Está aqui registado o que é que ele decidiu. Sim. Portanto, esquece lá isso. Não é? É interessante, não é? É este o cenário de julgamento. Não é? Sim. No fundo, e nós sabemos isso também pelo relato daquilo que é o grande conflito, não é? Que na prática não somos só nós que estamos a ser avaliados no julgamento. Não é? O próprio Deus está a ser avaliado até que ponto é que ele de facto é 100% justo. Não é? Porque essa foi a acusação inicial de Satanás a Deus. Não. Tu és injusto. Porque tu dizes que o salário do pecado é a morte, mas depois criaste uma lei que é impossível de cumprir. Foi essa a acusação. Sim. E este processo todo vai mostrar ao universo todo que houve ali pessoas que pelas escolhas que fizeram, estão de acordo com os critérios de Deus para poderem ser salvas. Não é? E Graças que a Deus por isso. Deus não subornou ninguém, Deus não cometeu nenhuma injustiça, não apagou ali uma coisa às escondidas. Não. Está lá, o processozinho é todo transparente. Cumpriu o plano da salvação. Tudo. Né? Com transparência, né? Com uma palavra que a gente usa hoje muito no século XXI. É uma palavra boa para transparência. Ilustrar isso. Transparência. À vista de toda a gente, está aqui tudo. Sim. Os dados todos, os registros todos, não há nada escondido debaixo da secretária, está aqui tudo. Não é? Exatamente. Portanto, é ele, de facto, o próprio Deus é avaliado. Sim. O próprio Deus é avaliado, não é? E de facto, nós temos na lição de quarta-feira, na lição a seguir, que faz parte também das mensagens angélicas, porque são 3 anjos, né? Cada um diz uma fase diferente, não é? E está aqui a questão da coroa do vencedor, né? Voltamos a Apocalipse 14, né? Versos 14 e 15, e é ali usada uma palavra, a palavra coroa, a palavra em grego é Stefanos. Né? Stefanos era aquelas coroas que recebiam os atletas, né? Nos Jogos Olímpicos, daquela altura também, não é? Ou seja, é o símbolo daquele que venceu, não é? O símbolo do vencedor. Exatamente. E é uma ilustração muito assertiva, né? Porque receber, e agora eu falo sobre corrida. Sim. Quando a gente está numa corrida,
E o que a gente pensa é chegar à meta Sim. e receber o nosso prêmio, Pois. né? Que é a nossa medalha, e é uma medalha. E é o que nos motiva ali, né? É receber Alcançar o objetivo, alcançar a vitória. aquele objetivo depois de tanta luta, né? É uma bela comparação. De facto, né? E aqui também, no fundo... Aliás, fizeste-me lembrar agora aquele texto de Paulo, quando Paulo já está mais... Percebe que está perto a morte dele e ele diz, olha, eu corri a boa carreira da fé, Sim. fiz a minha jornada, corri a carreira e venci a corrida. Agora o meu galardão, né? A minha coroa está guardada por Deus lá em cima. No fundo é um bocado essa analogia, mas é isso. Né? Com os desportos antigamente, da Grécia Antiga e tudo mais, não é? E há aqui uma questão, porque Apocalipse capítulo 14, verso 15 e Marcos capítulo 4, versos 26 a 29. A lição pede-nos para ler estes dois textos e para nós vermos que semelhanças é que temos entre os textos. O que é que há de semelhante neles, não é? E eu apontei que em ambos os textos falam de uma ceifa, de uma colheita com foice. Há ali um processo agrícola, há ali usada uma ilustração agrícola da foice que vai fazer a colheita. Usamos a mesma palavra, processo. Também usei essa palavra aqui na minha resposta. Sim. Dizer, como eu coloquei, a semelhança está no processo entre lançar a semente, germinar e cultivar. Sim. E depois colher o grão. Sim, é um processo em 3 passos, não é? Sim. Semear, aquilo amadurecer e regar e depois colher, não é? E os textos dizem o reino de Deus é semelhante a... Ou seja, o processo, o plano da salvação é isto. Não é? Exatamente. É o nosso trabalho, ou melhor, o trabalho de Deus através de nós, de semear a verdade, né, na mente e no coração uns dos outros, quando nós falamos da verdade uns aos outros, e às pessoas que nos vêm lá em casa, às pessoas que não conhecem ainda a Bíblia, e que nós vamos tentar explicar um pouco, se elas assim quiserem, é o ato de semear, de plantar. Né? Exatamente. E depois orarmos pelas pessoas, trabalharmos com elas, ajudarmos dentro das oportunidades que Deus nos conceder, fazermos o melhor para regar a planta, para ajudar a planta a crescer, não é? Embora às vezes nós até podemos cometer o erro de às vezes regamos muito e a planta ficou com água a mais né? E em vez de crescer ficou, espera aí, tanta água também não. Né? Ou às vezes também só lançamos a semente. E pronto, e ficamos ali Deixamos e a planta cresce sozinha. Não é? Ela vai crescer. Pronto, às vezes, né? Às vezes o Espírito Santo vai fazendo dele a rega que a gente não fez. Né? Pronto, né? E depois há a colheita no fim, não é? Rui, eu queria só voltar aqui. Volta. É porque eu achei isso tão bonito que foi dito aqui na lição que estamos agora, de quarta-feira, no segundo parágrafo. Eu vou até ler como está escrito na lição. Falando agora, voltando a falar sobre a coroa. No passado, Jesus usou uma coroa de espinhos, simbolizando a vergonha e a zombaria. Triste isso, né? No passado foi desprezado e rejeitado pelos homens. Foi injuriado, ridicularizado, cuspido, batido, chicoteado. Mas agora usa uma coroa de glória e volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha que eu até me arrepio ao ler isso, né? Ao me lembrar de como Jesus foi ridicularizado, né? Humilhado, usado, maltratado, chicoteado, né? Como foi triste isso, né? Sim, é verdade, né? O bebê indefeso, não é? Exatamente, voltando lá ao que falamos alguns minutos atrás, é o bebê indefeso. O bebê indefeso. Que veio na primeira vinda. Exatamente. Indefeso, né? Pequenininho. À mercê da humanidade. Exatamente. Porque ele decidiu colocar-se nessa posição. Não, eu coloco-me à mercê dele. Viu como a Bíblia é interessante? A gente consegue fazer ligações. Incrível isso, né? Um bebê pequeno que veio indefeso e agora um rei que vai vir com toda a glória. Com uma coroa diferente. Com uma coroa diferente, né? Numa coroa de glória, isso, né? Exatamente. Era isso que eu achei de facto, né? Muito bonito na lição de quarta-feira. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Né? O Presidente dos Presidentes. Nós que vivemos aqui num país democrático, né?
não interessa muito o que dizem os governadores deste planeta. Por isso é que o apóstolo Pedro uma vez disse aos fariseus: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens, nós temos as nossas hierarquias do governo, mas acima de qualquer hierarquia humana está Deus. Sim, Ele é o Rei dos Reis exatamente. e o Senhor dos Senhores. O resto não interessa, não é? E aqui ligamos também com esta parte, com aquela questão que estávamos a falar da ilustração agrícola, porque é interessante pensarmos, porque a sementeira e a colheita nós identificamos facilmente. A sementeira é a pregação do Evangelho, a colheita é a colheita no fim. Mas pensarmos um pouco sobre o que é o crescimento da planta. Não é? Porque é assim, imagina, nós falávamos lá atrás sobre a questão das pequenas coisas e da mudança de caráter ao longo da vida. O que é isto, senão a planta a crescer A germinar. em direção ao caráter de Deus? Sim, exatamente. A moldar o seu caráter para ir ajustando-se e assemelhando-se cada vez mais ao caráter de Jesus. É o crescimento da planta. Exatamente. E era como tu dizias, às vezes nós até permitimos que a palavra tenha sido semeada, até foi semeada, mas depois eu não abdico de nada, eu não escolho aquilo que Deus quer, eu não aceito sacrificar uma coisa que eu sei que é errada, mas que gosto, então não consigo sacrificá-la, e eu não vou crescer. Não vai crescer. Esse que é o perigo, né? Esse vai ser um perigo é um processo, como a gente falou, e não podemos saltar aqui passos ou saltar ou parar ali no meio, por exemplo. Sim. Né? É algo que tem que ser contínuo. Sim. Faz lembrar, por exemplo, Jesus usava muitas vezes ilustrações com as árvores de frutos, a figueira, Sim. etc. Imagina o que é. A gente planta uma árvore de fruto e a árvore vai crescendo até um bocadinho e depois chega ali e diz, olha, já cresci o suficiente, já está bem assim. E nós pensamos, então, mas já até deu algum fruto? Pode até, sim, eventualmente, mas a gente pensa assim, mas eu plantei-te para tu cresceres e dares montes de frutos, e frutos que não deem só para mim, mas deem para eu partilhar os frutos com os outros. Agora só cresceste, ficaste assim, deste-me 2 maçãs ou 2 laranjas e só me dás isto? Que tipo de árvore és tu? Afinal não és assim tão útil, não é? Não serves para muito. Isso é muito bom de ser dito, porque é o que muitas das vezes acontece conosco, de nos conformarmos com o que já temos. Chegamos sentido. até este tamanho. Cresceu ali, já deu alguns frutos, exatamente. Já dei 3 peras, sim, está bom. Tá bom, olha que delícia, pronto. Não preciso mais cuidar, nem nada, já está bom demais. Né? Exato, está bom assim. E a gente sabe que não é assim, né? A árvore vai acontecer o quê? Se continuar assim, se a gente não cuidar. Ela não vai crescer, ela vai acabar por morrer. Exatamente. Né? E aí nós entendemos bem aquela reação que às vezes até à primeira vista pode parecer estranha de Jesus quando estava com fome uma vez e se aproximou de uma figueira. A figueira já estava com flor, estava com aqueles sinais de árvore que era suposto ter figos. E ele chegou lá abaixo para ir ver se apanhar um figo e não havia figo, só havia flor. Ela era muito bonita, cheia de flor, estava toda muito bonita por fora. Sim. Mas fruto, não tinha nada. Zero. Não é? Zero. Não é? E agora nós entendemos o porquê que ele fez à figueira o que ele fez. Maldita figueira. E no dia a seguir a figueira estava seca, tinha morrido de um dia para o outro. Não é? E nós Exatamente. O que é que a árvore lhe fez? O problema não foi a árvore não lhe fez nada. Ele quis foi ilustrar na prática para as pessoas isto. Só que usando literalmente aquela árvore. Usou literalmente um exemplo literal. É assim, e é como tu dizes, às vezes nós cristãos, por exemplo, é óbvio que estas decisões vão ser colocadas perante toda a gente, porque o Evangelho vai ser pregado a todo o mundo, portanto é cristãos e não cristãos. Mas às vezes nós que já conhecemos a verdade há mais tempo, corremos esse risco, não é? Estamos cheios de flor. Sim, já sabemos muita coisa. Estamos cheios de flor, muito bonitos, cheios de flor. Sou uma árvore cheia de flores de todas as cores. E depois Jesus aproxima-se e frutos, nenhum. Exatamente. E nós digamos, olha, é só flor. Exatamente. É só flor, não é? Falta-te aí alguma coisa, não é? E é interessante, há uma frase que eu sublinhei aqui, porque há uma outra coisa que eu percebi deste processo, desta sequência, né? Plantar, cuidar, crescer
colher. Né? E há aqui uma frase que diz assim: a nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento, contudo haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. Ou seja, perfeição não é ausência de progresso. Não, eu sou perfeito, pronto, já não preciso progredir mais, já cheguei ao topo. Não, não é isso que é perfeição. Porque o texto diz assim, existe perfeição ao mesmo tempo que existe progresso contínuo. O progresso tem que ser contínuo. O crescimento tem que ser contínuo. É. Ou seja, eu não posso simplesmente, como dizíamos, não posso crescer agora um bocado. Pronto, cresci um bocadinho e agora vou fazer uma pausa. Vou tirar umas férias porque estou um bocado desgastado. Não tem como isso. E a gente, vendo isso na vida espiritual, é da mesma, maneira. É da mesma maneira, né? Olha, não, agora eu vou tirar aqui um tempo, Isso. aqui umas férias, né? Um ano jubileu. Deixa para lá e tudo, não. E depois daqui a 5 anos voltam. É como você disse mesmo, tem que ser algo contínuo, né? Até para nos ocupar a mente, a vida com o crescimento, né? Imagina se eu pudesse fazer isso, se tivesse a opção de parar. Não, para agora. Fazer uma pausa. Depois eu volto, né? Não seria algo que ia me ocupar a vida, ia fazer daquilo algo contínuo, né? E repara, ligando com o que nós falámos no início das escolhas, que pequenas escolhas é que eu ia fazer ao longo desse tempo de pausa. O que é que elas iam fazer ao meu caráter? Será que não iam destruir o crescimento que eu tive até ali? Que já teve até ali, ainda então, pior. Estaria a voltar para trás. Exatamente. Depois tinha que voltar a fazer tudo outra vez. Vamos voltar aqui agora para a questão das corridas. Sim. Nós, quando paramos de correr, quando a gente volta, o retorno ainda é muito mais difícil talvez, do que quando você começou a correr. Sim. Porque você já tinha ali um ritmo, já sabe o que é uma corrida e tal. E você tem que superar isso para poder voltar, né? E é essa a questão, né? Às vezes uma pessoa quando para, né? Depois para arrancar outra vez. E na fé é a mesma coisa. Quando a gente para na fé, não, eu estou muito cansado, já fiz muitos quilómetros, não aguento mais. Exatamente. Vamos parar. Depois para arrancar outra vez, é mais complicado. Não é? É mais complicado. De facto, não é? E também para nos começarmos a dirigir para o final da lição, temos esta questão de quinta-feira, que diz assim, cada semente produz uma seara. E é interessante porque pede-nos para ler Apocalipse capítulo 14, mais uma vez, estamos no Apocalipse 14, dos versos 17 ao 20. Podemos ler? Sim. É um texto forte. Sim, forte, sim. Avisamos já que é um texto forte, não é? Apocalipse... Aos sensíveis... Pronto. Os sensíveis também devem ler, devem preparar-se, porque Deus às vezes não pode só dizer-nos coisas boas. Tem que nos avisar dos perigos, não é? Apocalipse capítulo 14, versos 17 até ao 20. Que diz assim: Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1600 estádios. Este texto é um pouco... Ui, o que é que se passa aqui? Não é? Parece um extermínio, não é? E é interessante porque, ao lermos capítulo 14, e eu até convido aí em casa, depois, no sábado à tarde, leiam o Apocalipse capítulo 14 todo e vão vendo a sequência dos textos. Porque fala-nos de duas colheitas. Né? Há um processo de colheita, mas na verdade são duas colheitas. Porque há uma colheita daqueles que são chamados o trigo, o cereal bom, e aqui está-nos a falar da colheita da uva. As uvas amargas. Né? As uvas amargas, a uva, aquilo que muitas vezes é associado com o vinho, com a embriaguez,
até com a taça de vinho da mulher meretriz do Apocalipse, não é? Ou seja, esta ideia de uva, de vinho, de embriaguez, está associada às artimanhas que Satanás usou para enganar e distrair muita gente. Já dá um vislumbre que não é coisa boa. Isso. Né? Nós lemos isto e depois ainda por cima aparece as uvas a serem lançadas no lagar da cólera de Deus. Há versões que dizem da ira ou da fúria de Deus. Bom, se vai para um lagar da fúria de Deus é porque Deus não está contente com as uvas. A coisa não está boa. E depois vão ser pisadas aos pés e corre sangue dali para fora. Ui! Okay? Ou seja, o cenário, muito sangue, né? O cenário é complicado, não é? Sim. E aqui estamos a falar de que aquilo que nós formos escolhendo e o caráter que nós construirmos vai na prática definir que produto sou eu. Sou um cereal, um trigo, somos uvas. Ou sou uma uva. É? Exatamente. Pronto. Voltamos agora lá no começo das pequenas escolhas. Exatamente. Né? Do moldar o caráter. Né? Exatamente. Né? E é interessante porque quando acontece este momento, que é o momento da destruição dos ímpios, okay? Diz-nos que o anjo recebe a ordem para passar a foice e a juntar os cachos de uvas, mas diz assim: ajunta os cachos da videira da terra, porquanto ou porque as suas uvas estão amadurecidas. Ou seja, este momento de castigo final do mal e destruição final do mal, e de segunda vinda de Jesus também, ocorre numa fase em que não só o trigo já amadureceu, né? Foi plantado e cresceu e amadureceu, a uva foi também plantada, cresceu e amadureceu. Ou seja, exatamente. Já fez o processo todo, já está. Exatamente, ou seja, se nós hoje já achamos que o mundo está um lugar complicado e mau, o que Deus diz aqui é: olha, mas ainda não está totalmente maduro. A uva ainda está a crescer. Okay? Ainda há uvas verdes. E aí falávamos há pouco, ligamos com o princípio da lição, que os últimos momentos, as últimas alturas da história deste grande conflito vão ser momentos de muita pressão, muita maldade, muito ódio, vão ser momentos mesmo... quem está justo, exatamente, mas quem está imundo e maldoso também está imundo e maldoso. Vai continuar imundo e maldoso. Ou seja, o próprio mal vai estar completamente maduro. Exatamente. Revelado todos os seus frutos, todas as suas uvas, à vista de toda a gente. Já visto quando se fala, né, da ira de Deus, né? Exatamente. É uma expressão muito, muito forte e que faz a gente pensar que realmente a situação vai estar complicada. Sim. E as uvas, né? Muitas e muitas e muitas, e muitas que virão ainda. Sim. Né? E infelizmente é isso. Né? É verdade, não é? E é interessante aqui algumas frases que eu sublinhei nesta parte, porque diz assim, no segundo, terceiro parágrafo diz assim: a seara está madura, o pecado atingiu os seus limites, a rebelião contra Deus, não é? A rebelião passou a linha da misericórdia de Deus, que é uma linha vamos ser sinceros, estamos a falar de um Deus de amor, para se passar desta linha, porque se chegou mesmo no clímax do mal. Não é? Uma linha que foi esticada muito tempo. Né? Más e malignas como têm sido as coisas, vai ser ainda pior antes de tudo terminar. Um Deus amoroso fez tudo o que podia por nós, o que incluía oferecer-se Ele mesmo na cruz como sacrifício pelos nossos pecados. Não há nada mais que a graça possa fazer para redimir aqueles que repetidamente rejeitaram o Espírito Santo. Repetidamente foram rejeitando com as pequenas escolhas que foram fazendo. Não é? Já parou para pensar que aqui nesse momento, a maior parte das coisas, a maior parte do plano de salvação já foi cumprido. Sim, né? Só falta mesmo o galardão final. Não é? E como que as pessoas ainda conseguiram não escolher, né, o lado certo.
como a Com o gente... desenrolar de todo o Com processo. o desenrolar, como você disse atrás, um desenrolar transparente, que foi sempre muito transparente, muito claro, né? E mesmo assim, muitos e muitos vão estar duvidando disso ou não aceitando isso, ou rebeldes contra isso, né? É verdade, não é? É verdade. E é aqui que se vai consumar, é aqui que se vai consumar também não só o julgamento dos seres humanos todos, mas a própria avaliação da justiça de Deus, porque vai ficar mais que confirmado para todo o universo que aqueles que irão para o lagar de fogo e enxofre, para o lagar da fúria, e que nem eu, nem tu, nem quem nos assiste estejamos lá, okay? Que aqueles que forem para lá, foram para lá porque, como disseste, rejeitaram todas as oportunidades. Deus deu-lhes todas as chances e não houve mais nenhuma coisa que tivesse ficado por fazer. Ele fez tudo o que era possível fazer. E eles mesmo assim decidiram não. Rejeitaram a imagem de Deus, né? Rejeitaram a imagem do Criador, do Deus que nos manteve esse tempo todo, do Deus de amor que nos deu 1001 chances, né? Que esteve sempre a falar connosco, quer seja por escrito, quer seja audivelmente aos profetas antigos, quer seja a nós agora por escrito, sempre a ensinar, olha, tem cuidado com isto, Sim, olha, faz assim, as advertências. olha, vê isto. Exatamente. E pronto, e de facto é assim, não é? E esta no fundo, esta é a essência de Apocalipse 14, né? As mensagens dos 3 anjos, né? Caiu a Babilónia e tudo mais. Isso depois vamos ver com mais detalhe nos próximos sábados, né? O que é que esses detalhezinhos, quem é a Babilónia e tudo mais. Mas esta é a essência, não é? Os momentos decisivos. Vai existir um momento decisivo lá à frente, mas esse momento decisivo é construído pelos meus momentos decisivos agora, não é? Parece que foi o que foi falado, que falamos há algum tempo atrás, foi talvez o cerne dessa lição toda. Sim, é a essência, não é? A essência, né? As nossas pequenas escolhas, né? Que vão ditar que lado estaremos. Né? Exatamente. Que caráter construímos. Exatamente. Que caráter foi construído para eu levar para o céu ou não. Ou para nem sequer poderes lá entrar. Exatamente. Exatamente. É mesmo assim, não é? Bom, e que nós possamos fazer as escolhas certas, não é? Amém. Nós aqui e assim que está aí em casa também, não é? Vamos então terminar com uma oração. Eu vou orar e depois despedimos-nos. Sim, sim. Vamos então orar. Ó poderoso Senhor, grandioso Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos acompanhar o estudo da Tua Palavra, Senhor, e Tu poderes, através da Tua Palavra escrita, comunicares connosco e nos ensinares e advertires contra os perigos e os ataques que Satanás nos tenta fazer, Senhor. Obrigado por mais uma vez nos revelares e explicares como funciona o plano da salvação e como cada um de nós tem uma parte a desempenhar, Senhor Deus. Te suplicamos, Pai, que Tu nos dês sabedoria e nos ajudes a sabermos fazer as escolhas certas, dia a dia, Pai, e a estarmos preparados para estarmos sempre do Teu lado, aconteça o que acontecer, Senhor. Que Tu nos acompanhes no restante deste sábado, te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Bom, um bom sábado a ti, Jaime, um bom sábado a si que está aí em casa e vamos agora aguardar os momentos do sermão. Sábado.